Lição 5. Pedi e dar-se-vos-á. A certeza da resposta à oração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe. O que busca encontra. E a quem bate abrir-se-lhe-á. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tiago 4, verso 3. Nosso Senhor volta a falar sobre a oração pela segunda vez no Sermão da Montanha. A primeira vez falou sobre o Pai, que deve ser achado em secreto, que recompensa abertamente e nos deu o modelo de oração. Mateus 6, verso 5. Agora, ele quer nos ensinar o que em toda a Escritura é considerada a primeira questão em oração: a garantia de que a oração será ouvida e respondida. Observe como ele usa palavras que significam quase a mesma coisa e cada vez repete a promessa de forma tão distinta. Dar-se-vos-á, achareis, abrir-se-vos-á, e depois oferece como fundamento de tal maneira que a lei do reino, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Não podemos deixar de sentir, com esta sexta repetição, que ele quer imprimir de modo tão profundo em nossas mentes uma única verdade, que podemos e devemos, com muita confiança, esperar uma resposta para a nossa oração. Depois da revelação do amor do Pai, não há no curso todo lição mais importante do que esta: todo aquele que pede, recebe. Nas três palavras que o Senhor usa, pedir, buscar, bater, uma diferença de significado foi pretendida. Se esse era de fato seu propósito, então a primeira, pedir, refere-se aos dons que pedimos. Mas eu posso pedir e receber o dom sem o doador. Buscar é a palavra que a Escritura usa, referindo-se ao próprio Deus. Cristo me assegura que eu posso encontrá-lo. Mas não é suficiente achar Deus em tempo de necessidade, sem ir a Ele para permanecer em comunhão. Bater fala da permissão para habitar nele e com ele. Pedir e receber o dom nos levaria desta forma a buscar e achar o doador. E isso novamente nos levaria a a bater e abrir a porta da casa e do amor do Pai. Uma coisa é certa: o Senhor realmente quer que tenhamos absoluta certeza de que pedir, buscar e bater nunca é em vão. Receber uma resposta, achar Deus, o coração aberto e a casa do Pai são frutos garantidos da oração. O fato de o Senhor achar necessário repetir esta verdade de tantas formas revela a tremenda importância desta lição. Prova que ele conhece nosso coração. Sabe que dúvida e falta de confiança em Deus é algo natural para nós, e sabe como facilmente temos a tendência de pensar sobre a oração como um trabalho religioso sem uma resposta. Sabe também que, mesmo quando cremos que Deus ouve a oração com confiança que se agarra à promessa é algo espiritual, muito alto e difícil para o discípulo indeciso. Portanto, bem no início de sua instrução àqueles que vão aprender a orar, procura fixar essa verdade bem no íntimo de seus corações. A oração vale muito. Pedi e dar-se-vos-á. Todo o que pede, recebe. Essa é a lei permanente e eterna do reino. Você pode pedir e não receber. É porque deve haver algo errado ou faltando na oração. Persevere. Deixe a palavra e o Espírito ensiná-lo a orar corretamente, mas não deixe que a confiança que ele busca despertar se vá. Todo o que pede, recebe. Pedi e dar-se-vos-á. Cristo não oferece estímulo maior para perseverar em oração em sua escola do que esse. Como uma criança tem de tirar a prova para ver se a soma está correta, assim a prova de que oramos corretamente é a resposta à oração. Se pedimos e não recebemos, é porque não aprendemos a pedir corretamente. Portanto, que todo aluno na escola de Cristo confie na palavra do Mestre com toda simplicidade. Todo o que pede, recebe. Ele teve boas razões para falar de forma tão incondicional.
que tenhamos cuidado para não enfraquecer a palavra com nossa sabedoria humana. Quando ele nos fala coisas celestiais, creiamos nele. Sua palavra explicará a si mesma àquele que crê nela totalmente. Se surgirem perguntas e dificuldades, não procuremos entendê-las primeiro para depois aceitar a palavra de Deus. Não, confie tudo a Ele. Cabe a Ele resolver tudo isso. Nosso trabalho é, antes de tudo, aceitar plenamente e agarrar sua promessa. Que em nosso quarto secreto e também no quarto secreto de nosso coração a palavra seja gravada com letras reluzentes, pois todo o que pede, recebe. De acordo com esse ensinamento do Mestre, a oração consiste em duas partes ou dois lados, um humano e um divino. O humano é pedir, o divino é dar. Ou, olhando para ambos a partir de uma perspectiva humana, existe o pedir e o receber, as duas metades que formam um inteiro. É como se ele nos dissesse que nós não podemos ficar sem uma resposta, porque esta é a vontade de Deus, a regra na família do Pai. Toda petição feita com fé, como de uma criança, obtém resposta. Se a resposta não vem, não devemos nos assentar à mesa que se chama resignação e supor que não é a vontade de Deus dar uma resposta. Não, deve haver algo na oração que não está de acordo com o desejo de Deus. Uma oração que pede com fé, como a de uma criança, nós temos de buscar graça para orar para que a resposta venha. É bem mais fácil para a carne resignar sem a resposta do que render para ser examinada e purificada pelo Espírito, até que aprenda a orar a oração de fé. É uma das terríveis características do estado doentio da vida cristã nesses dias, que existam tantos que fiquem satisfeitos sem a distinta experiência de resposta à oração. Eles oram diariamente, pedem muitas coisas e confiam que algumas delas serão ouvidas, mas conhecem pouco sobre a resposta direta e definida à oração como regra diária de vida. E é isso que o Pai deseja. Ele busca diariamente relacionamento com seus filhos, ouvindo e atendendo suas petições. Ele deseja que eu vá a ele dia após dia com pedidos definidos. Ele deseja dia após dia realizar o que peço. Foi através de sua resposta à oração que os santos antigamente aprenderam a conhecer a Deus como Deus vivo e foram impulsioná-lo a louvá-lo e amá-lo. Nosso professor espera imprimir isso em nossa mente. A oração é sua resposta. O filho pedindo e o pai respondendo. As duas coisas pertencem uma à outra. Pode haver casos em que a resposta seja uma recusa, porque o pedido não está de acordo com a palavra de Deus, como aconteceu com Moisés quando pediu para entrar em Canaã. Mas mesmo assim, ainda houve uma resposta. Deus não deixou seu servo em dúvida sobre sua vontade. Os deuses do ímpio são mudos e não podem falar. Nosso Pai permite que seu filho saiba quando ele não pode lhe dar o que está sendo pedido, e ele retira sua petição. E assim como o filho fez no Getsêmani. Tanto Moisés, o servo, como Cristo, o Filho, souberam que o que pediam não estava de acordo com aquilo que o Senhor falara. A oração deles foi a humilde súplica para saber se não haveria possibilidade de mudar a decisão. Deus ensinara àqueles que são dóceis e passam tempo com Ele, por sua palavra e Espírito, para ver se seu pedido está de acordo com sua vontade ou não. Retiremos o pedido se não estiver de acordo com a mente de Deus, ou perseveremos até que a resposta venha. O alvo da oração é a resposta. É pela oração e por sua resposta que o intercâmbio de amor entre o pai e seu filho ocorre. Quão profundamente separados de Deus deve estar nosso coração para achar tão difícil de se apossar de tais promessas. Mesmo quando aceitamos as palavras e cremos na sua verdade, a fé do coração, que totalmente as possui e se regozija nelas, vem tão lentamente. É porque nossa vida espiritual ainda está tão fraca e a capacidade de captar os pensamentos de Deus é tão débil. Mas olhemos para Jesus para nos ensinar como só Ele sabe. Se considerarmos suas palavras com simplicidade e confiarmos nele por seu Espírito para torná-las em nós vida e poder, então elas penetrarão nosso interior.
fazendo com que a divina e espiritual realidade que elas contêm faça parte de nós. E não nos daremos por satisfeitos até que cada petição que apresentamos seja levada aos céus conforme as palavras do próprio Jesus. Pedi e dar-se-vos-á. Amado companheiro de discipulado, que nos disponhamos a aprender bem essa lição e compreendamos essas palavras como elas foram pronunciadas. Não permitamos que a razão humana enfraqueça sua força. Vamos entender essas palavras como Jesus as oferece e crer nelas. Ele nos ensinará, na ocasião oportuna, como entendê-las plenamente. Comecemos crendo nelas inquestionavelmente. Vamos separar um tempo, sempre que orarmos, para ouvir a sua voz. Todo o que pede, recebe. Não tornemos as débeis experiências de nossa incredulidade à medida que nossa fé pode esperar. Vamos buscar, não somente em nosso tempo de oração, mas em todo o tempo, reter firmemente a jubilosa certeza: a oração do homem na terra e a resposta de Deus no céu se complementam. Confiemos em Jesus para nos ensinar a orar dessa maneira, para que a resposta possa vir. Ele fará isso, se nos apegarmos fortemente à palavra que ele dá hoje. Pedi e dar-se-vos-á.